Olá, meus amigos, paz e bem a todos. Eu, pastor Esaú Neves, estou aqui para gravar a quinta parte com o tema A Derrocada dos Falsos Profetas. Quando nós ministramos a derrocada dos falsos profetas, eu escolhi, por inspiração divina, o texto de Jeremias, capítulo 23. E nós paramos dentro do versículo capítulo 23, no versículo 20 nós paramos, né? Então, a Bíblia fala que a ira do Senhor não se desviaria, né? Daqueles que obram mal, por mais que tivesse profecias dizendo o contrário. Israel tinha pecado, a Babilônia tinha invadido, a destruição era verdadeira. Então, tinha pessoas nos restos que sobraram, os pobres que foram sendo deixados para trás, pessoas não nobres no território de Israel e de Jerusalém, assim como tinha também, vamos dizer, já os que estavam sofrendo por estar distante da terra prometida, do território de Israel, já não tinha mais acesso a Jerusalém, ao templo, ao lugar de adoração. O templo tinha sido destruído. No versículo 21, lá de 23 de Jeremias, disse: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, né? Não lhes falei, todavia eles profetizaram. Imagina, Deus não falar, mas pessoas desesperadas, vendo o sofrimento, vendo o ataque, vendo sendo assolado a terra, porque já havia Deus falado muitas vezes e eles não ouviram, mesmo assim agora no desespero, desligados de Deus, sendo inspirados pelo maligno, eles criavam profecia. E aí ele disse, o Senhor, no versículo 22, que quem estava no conselho dele, se tivesse ouvido as palavras dele e tivesse falando a verdade, o povo sairia dos seus pecados e voltaria para Deus. Então, no versículo 23, aí Jesus, Deus, o Eterno, né, perdoa aí a colocação, né? Nós estamos no Evangelho da Graça, mas Deus falando nessa antiga aliança através do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23, ele questiona: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Conclusão, ele estava dizendo, olha, porque Jeremias, apesar de estar profetizando aos que ficaram, ele também enviava suas profecias aos que tinham sido levados cativos na Babilônia, porque Deus tinha promessa de restauração de Jerusalém e ele precisava estar falando com as pessoas que estavam na Babilônia para eles se submeterem, para eles servirem, que ao fim de 70 anos ele libertaria o povo do cativeiro, e uma vez que ele ia libertar, se o povo se submetesse lá dentro da Babilônia, então o Senhor os abençoaria, preservaria uma descendência para o tempo de trazê-los de volta do cativeiro. Olha a importância de ter essa palavra do Senhor, do tempo de Jeremias, tanto para os que ficaram, tanto para os que foram para o exílio. E o Senhor questiona: por acaso sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Aí o versículo 24 diz: esconder-se-ia alguém em algum lugar, em algum esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. É como se ele falasse, viu? Pode alguém esconder em algum lugar que eu não veja? Por acaso tem algum lugar da terra que eu perco o controle? Então precisa-se entender o seguinte, irmão: por que profecia da boca de Deus? Seja profecia para bênção ou seja profecias para tratamento, se cumpre, porque ele está no controle de toda a terra. Ninguém pode escapar dos seus olhos, do seu olhar perfeito, do seu olhar pleno, do olhar onipotente, que está em todos os lugares. Esteja perto, por exemplo, Jeremias ia mandar uma profecia para os que estavam lá cativos em Babilônia, ele mandava a palavra, Deus estava lá vendo eles para o efeito da palavra que ele destinou, assim como Deus estava na destruída Jerusalém. E você precisa entender que Deus é um Deus que ele pode falar nos escombros e que Deus pode falar no cativeiro e que Deus pode libertar
tirar dos escombros para reconstruir e libertar do cativeiro para, através da pessoa, reconstruir. E no versículo 20, e aí eu quero colocar a importância de entender que antes do cumprimento de uma profecia inspirada, a submissão à palavra de Deus hoje inscrita para nós dentro dos 66 livros canons, a Bíblia, é necessário. Por que você acha que, por exemplo, no Novo Testamento, a divulgação do Evangelho ainda era de forma oral, né? Eles guardavam as tradições, exatamente porque eles entendiam que antes mesmo de uma profecia, vinha a palavra, vinha a tradição, vamos dizer assim, de uma sã doutrina para conservar o povo de Deus na terra santificado, purificado, afastado do maligno. E dentro do versículo 25, ele tem ouvidos que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Nós estamos vivendo esse tempo também. Aí as pessoas, eu sonhei, é de Deus. Sonhei com, eu já falei isso no outro vídeo, mas, sonhei com cobra é traição. Né? Eles já têm uma dedução. Eu sonhei com morte. Deus vai tirar alguém. Então não discerne o seu estado espiritual de que quando vai dormir é um estado de desligamento, o sono é um tipo de morte, você não está em plenas faculdades. Então, para Deus falar num sonho, ele tem que fazer uma intervenção pelo sonho que frutifique as faculdades interior dentro de uma consciência, de uma estatura espiritual. Não é como muitos que acordam e perguntam o sonho para 2, 3, 4, fica confuso, abrindo uma janela, uma brecha espiritual, por onde Satanás pode trazer um acontecimento em forma de retaliação, e a pessoa achando que ele teve uma revelação de Deus, enquanto devido ao sonho que ele se perturbou por influência maligna e ele abriu a brecha. Então, observa que sonho, eu sinto de Deus, eu penso. Não, palavra, obediência. Assim, quando Deus vier falar por uma revelação extra-bíblico, a pessoa está em plena consciência, ele vai saber como ir até o Senhor para discernir se é uma revelação para ele, se ele deve passar para a pessoa, se tem o tempo para cumprir, se é imediato. Tudo dentro tem que ter uma regulação pela palavra. No versículo 26 vai dizer: até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Conclusão: toda profecia vinda de profetas numa geração em desobediência, no meio de uma congregação em desobediência, para uma pessoa desobediente, para uma família em desobediência, é mentira e engano. Por quê? Porque o lugar é lugar de tratamento. Tá entendendo? Se tem algo errado ali tem escombros. Se tem algo errado ali, a pessoa está cativo de algo que não é o Espírito de Deus. Então, o primeiro lugar é a palavra do confronto, a palavra do conselho, o discernir o estado da ovelha, se for pastor. O profeta entender que Deus o mandou numa consciência de que a sua vida está em plena aliança com Deus e ele não está confuso. Aí os falsos profetas, versículo 24, eles cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. Observa que os falsos profetas, eles acabam levando as pessoas a esquecer do Senhor. É tanto sonhei, tanto senti, tanto Deus mandou, mas sem pessoas com base de palavra, de ensino. Sem avaliar se as pessoas estão convertidas, submissas, louvando ao Senhor, só fazendo promessas humanistas para resoluções imediatistas dos problemas da vida. Então, os falsos profetas, leia de novo na sua casa esse versículo último que lemos, que eles afastam as pessoas do Senhor com as profecias. Quantas pessoas afastadas porque não se cumpriu? Deus abençoe, reflita e pensa.